Olá, amigo e colega do campo. Seja bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino Cast, podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou Bruno Freitas, sou médico veterinário e estamos aqui novamente para tratar dos assuntos de importância aí no campo, né, pessoal? E hoje, olha só que interessante, o assunto abordado vai ser a eimeriose. Então, é uma doença, de certo modo, ainda pouco conhecida, né, ou que as pessoas têm pouco conhecimento em cima dela, né, e para falar sobre esse assunto tão importante aí, nada mais, nada menos, a gente tem que sempre trazer os melhores no assunto, né, então, nosso convidado aqui de hoje é o professor Welber Lopes, da Universidade do Goiás, Universidade Federal do Goiás. Ele é professor de parasitologia e é um dos grandes nomes aí no assunto, principalmente dos parasitas, né, controle de parasitas, e quando a gente fala de eimeriose também. Então, professor Welber, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Ouro Fino Cast. Eu que agradeço pelo convite, tá? Muito obrigado aí a vocês. E espero poder ajudar o pessoal aí, dar um alô aí para todo mundo que está ouvindo aí. Muito bom, professor. Então, já iniciando aqui, eu tenho já uma pergunta logo de cara aqui, né, para todos os nossos colegas que estão nos ouvindo. A pergunta é simples. Professor, o que está mais correto? É eimeriose, coccidiose ou tanto faz? Tem alguma diferença? Ou é basicamente o mesmo assunto? Então, Bruno, na verdade eles são sinônimos. Na prática a gente realmente utiliza esses termos como sinônimos, eimeriose ou coccidiose. Esses dois termos aí é o nome da doença ocasionada por um protozoário que acomete células intestinais aí de animais domésticos. Claro que de maior importância a gente pode destacar aves ou especificamente aí os ruminantes de modo geral. Muito bom, professor. Então, é um protozoário, né? Assim, existe mais de uma espécie? Como que funciona, né? Se tem uma espécie que é mais prevalente ou mais patogênica que a outra, isso aí pensando mais nos ruminantes, né? Como que se dá esse quadro aí? Tá. Uma pergunta muito interessante essa aí, Bruno. Sim, basicamente é o seguinte, existem em torno de 8 a 13 espécies, só que o que é importante e interessante, as espécies de Eimeria, elas são específicas para cada hospedeiro. Por exemplo, você tem de 8 a 13 espécies que acometem bovinos, mais ou menos umas 10 até 13 espécies também que acometem ovinos e outras 8, 10 espécies que acometem caprinos. Não existe uma infecção mista dessas espécies entre esses animais, tá? Então é muito importante destacar isso. A relação ainda à sua pergunta, existe diferença em relação à prevalência? Sim. O exemplo mais clássico que a gente pode citar são as espécies que acometem bovinos. Como eu disse, são até 13 espécies que podem ser encontradas em bovinos. Entretanto, existem duas que são mais patogênicas e ao mesmo tempo prevalentes. É chamada Eimeria zurni e Eimeria bovis, tá? Claro que existe também, Bruno, uma pequena peculiaridade que a gente tem observado, que a espécie Eimeria zurni, ela acomete principalmente animais até 2 meses de idade, enquanto que a Eimeria bovis, ela acaba sendo mais prevalente nos animais a partir de 3 meses de idade. Entendi. É interessante. E assim, pensando nisso também, professor, existem regiões no Brasil no qual a prevalência é maior ou por exemplo, a distribuição aí pelo Brasil, ela é de maneira igual, essa prevalência aí da Eimeria, ou se tem algum estado, alguma região que realmente o problema nesse sentido aí é maior? Bruno, na verdade é o seguinte, o Brasil todo apresenta condições climáticas para ter eimeriose do mesmo jeito, tá? Para você terem uma ideia, a fase de vida livre, que é o cisto esporulado, a gente vai falar um pouco mais para frente, a gente tem condições ideais para o desenvolvimento dele, temperaturas entre basicamente 10 graus até 30. Então, se a gente pegar ao longo do ano a temperatura média aí, e condições de umidade, então você tem condições. E a gente tem Eimeria, de fato, de norte a sul do Brasil. Só que o que está prevalendo, o que está destacando, ou o que está fazendo com que algumas propriedades tenham mais ou menos Eimeria, estaria relacionado mais a condições de manejo, tá? E algumas relações com condições de manejo estaria a lotação ou densidade populacional, a gente pode dizer assim também, e, além disso, alguns outros fatores que, porventura, pode ser mais peculiar, mas condições de manejo, de um modo geral, e densidade populacional, além de um outro fator muito importante, a fonte da água. Então, a gente tem observado muito em nossas pesquisas aqui
que propriedades rurais que têm água de origem não artesiana apresentam maior predisposição para os animais ter hemeriose. Então, esses fatores acabam falando mais alto para determinar o grau de infecção em diferentes propriedades de norte a sul do que em si o próprio Brasil. Uhum. E aí, nesse sentido, então, você acabou de mencionar a água, então, exclusivamente é pela água, então, a transmissão, como que, se a gente puder aprofundar um pouquinho no mecanismo de transmissão aí da hemeriose, né? Basicamente é o seguinte, o animal, o ruminante, de um modo geral, ele se infecta por heméria ingerindo o ossício esforulado através da água, como você já mencionou, ou através do alimento também, ou seja, pasto, ou alguma coisa relacionada a utensílio, que você pode ter algum utensílio que esteja contaminado também. Entretanto, entre esses três aí, a gente pode falar que o menos importante para a heméria seria os utensílios contaminados. Tá? As evidências científicas vêm mostrando isso para a gente. E o utensílio tem muita importância para outros agentes protozoários intestinais, como o criptosporídeo. Mas para a heméria não tem tanta importância, não. Agora, se a gente vê a questão da água especificamente, Bruno, é uma coisa muito peculiar e interessante, que ela tem correlação muito direta com a primo-infecção de um bezerro, ou seja, o modo como o bezerro se infecta pela primeira vez. Nós temos observado, e temos até relatos disso aí já, em que o que determina o grau de infecção elevado ou não ali estaria realmente diretamente relacionado com a ingestão de água ali, e o volume de água que esse animal estaria ingerindo no início de vida. Entendi. Então, por exemplo, né, nesse caso, então propriedades que, por exemplo, os animais bebem água no córrego ou nas cacimbas, né, isso aí pode causar o aumento, então, da prevalência e da doença nessas propriedades? Com certeza, esse é um fator de risco muito grande e que ajuda ainda a reforçar isso aí. A gente fez um trabalho aqui de quanto tempo o ossício esforulado de heméria sobrevive nesse tipo de água. A gente viu que eles sobrevivem aproximadamente 1 ano, tá? Viável. Nossa, muito bom. E aí, então, nesse sentido aí também, professor, passando aí ainda nessa fase, né, de como os animais pegam, né, como eles são atingidos pela hemeriose, existe algum fator predisponente no sentido de idade, por exemplo? Então, é correto falar que animais mais jovens são mais acometidos do que os adultos ou não, né? Isso aí realmente depende do ambiente, né? E dessa questão da água ou enfim, do processo de contaminação. Olha, talvez acometido, tanto o animal jovem quanto o adulto, eles podem ser tranquilamente acometidos. Quando adulto, quando eu digo o animal até seus 15, 18 meses de idade. Entretanto, os surtos clínicos, com certeza, eles são mais concentrados em animais jovens. Os danos, digamos assim, mais significativos em termos de produção, eles vão realmente se concentrar nos animais jovens, tá? Então, eu tenho receio de falar que são mais acometidos ou não, porque não é difícil a gente encontrar carga de AMR em animais de até 16, 17 meses. Mas, sem sombra de dúvida, a maior preocupação e perdas produtivas e até mesmo, dependendo da situação, mortalidade em presença de surtos, se concentra em animais jovens aí até aproximadamente 2, 3 meses de idade. Bom, então, realmente, os bezerros aí mais novos, né? E raça, hein, professor? Raça, sexo, tem também algum tipo de diferença no sentido de ser mais grave numa determinada raça, ser mais suscetível, né? E macho ou fêmea também. A gente tem essa resposta? Bem, nós temos trabalhos publicados já onde não demonstra nenhuma diferença entre raças, tá? Entre raças europeias e raças equinas. Ambos os animais podem ser igualmente acometidos e quando a gente pensa em surtos clínicos também, ambas as raças são acometidas e demonstram surtos clínicos e os animais podem chegar à mortalidade, tá? E em relação a sexo também não existe diferença entre sexo, tanto macho quanto fêmea aí podem ser igualmente acometidos. Então, assim, pelo que eu estou vendo aí, né, professor, o desafio só vai aumentando, porque a heméria ela pode estar em todas as regiões do Brasil, né? Ela tá aí, o
problema é maior nos animais jovens, né? Ou seja, no pleno início do seu desenvolvimento, e não tem diferenciação de raça em termos de resistência, enfim, ou de ser menos acometido ou de sexo, né? E aí, então, agora vamos ver até onde se estende o problema. Aí a pergunta é a respeito da aptidão, né? Porque a gente ouve bastante, né, que a heimeriose só é uma doença de animais de leite, né? Enfim. E nesse sentido aí, isso é verdade, né? É uma doença realmente que só os produtores de leite, só os veterinários que trabalham com propriedades leiteiras têm que se preocupar, ou no corte também essa doença pode ser um problema? Com certeza no corte pode ser um problema muito grande, e a casuística de surtos clínicos que a gente tem observado é muito maior no corte do que no leite. Eu acredito nisso, realmente eu tenho que usar, eu evito usar a palavra acredito, né, porque eu falo que eu creio em Deus. As evidências científicas, melhor dizendo, elas mostram que possivelmente esse pensamento veio dos estudos realizados na década de 80, onde realmente a heimeriose apontava o maior problema em gado de leite. E eles não estavam errados, eles estavam certos para aquela época. Entretanto, a gente estava até discutindo um pouquinho antes de começar, Bruno, a pecuária está muito dinâmica, e ela está se modificando e vem se modificando muito ao longo dos anos. E tanto a de corte quanto a de leite. E o modo como o corte está sendo, digamos assim, produzido, entre aspas, está propiciando muito, nos últimos 15 anos, uma incidência muito significativa de heimeriose em bezerros de corte, com certeza. Hoje, eu digo para vocês que elas são equiparadas entre corte e leite, ou até em alguns casos, a gente tem mais casuística de surtos clínicos em corte do que leite. Olha só. Então, realmente, isso aí é um mito, né? Então, isso aí a gente tem que dar atenção com a heimeriose, tanto no corte quanto no leite. É mais um ponto aí para a gente tomar cuidado e realmente ver que o problema pode ser grande, né? Se a gente não souber atuar em cima dele, né? Bacana. Isso aí deixou de ser um mito, né? Digamos assim, hoje não tem como mais a gente querer falar que isso existe. Não existe diferença não, de nenhum entre corte e leite. Muito bom. Só então traz mais importância aí para o assunto, né, professor? E aí, nesse sentido, a gente já conversou um pouco aí sobre o que é a heiméria, né, o tamanho do problema, né? Mas assim, de maneira geral, né, professor, a gente podia discutir um pouquinho sobre o ciclo da heimeriose, né, e linkando assim, na verdade, o que causa, né? O que ela causa no animal? O que a gente pode esperar quando a gente tem um surto aí ou a presença desse tipo de doença na propriedade? Bom, na verdade, o ciclo de vida tem tudo a ver com o que ela ocasiona. Praticamente, eu sempre digo que protozoários eles não têm importância porque o protozoário se alimenta, e sim por onde ele passa e os danos que ele ocasiona. Isso está relacionado ao quê? A biologia ou o ciclo de vida. Realmente, quando a gente está lidando com protozoários, principalmente esses intestinais, para entender o que acontece, a gente tem que ter uma noção realmente da biologia. A gente pode, de uma maneira muito simples e objetiva, mencionar que o animal ele vai se infectar ingerindo esses oocistos esporulados, e lá dentro das células intestinais eles vão liberar umas estruturas que estão dentro desse oocisto, que o nome chama esporozoíde, mas tudo bem, a questão não é ficar frisando os nomes aqui. E cada uma dessas células, digamos assim, penetra numa célula intestinal. A heiméria ela tem que se replicar e aumentar, digamos assim, o número de formas evolutivas dela dentro do intestino do animal. E, assexuadamente, cada célula dessa ela aumenta de tamanho e dá origem a milhares de células filhas. Esse processo de multiplicação de células-mãe para células filhas, ele se repete de 2 a 3 vezes. Então, ou seja, vamos supor que uma célula deu origem para 1 milhão de células filhas. Essas outras 1 milhão de células filhas vão ter que penetrar cada uma numa nova célula intestinal. Ou seja, são mais 1 milhão de células acometidas. E aí, se de cada uma dessas sair mais 1 milhão de células, assim vai se multiplicando. Até finalizar o ciclo de vida dele, que é o que? A formação do oocisto não esporulado. Tá? Tem uma fase de fecundação entre gametas lá no ciclo de vida, que dá origem ao oocisto não esporulado. Basicamente, esse oocisto acaba sendo eliminado nas fezes. Qual que é a importância? Porque isso tem a ver com a patologia. Cada vez que uma heiméria, digamos assim, ou um estágio de heiméria sai da célula intestinal, ele rompe essa célula intestinal. E aí é onde vem os danos e os problemas de heimeriose em termos clínicos e patológicos. Então, bom, já dá até para
para a gente começar a entender aí o que a hemeriose pode causar, né? Se ela rompe as células intestinais, provavelmente deve haver um plano de absorção aí ou alguma coisa, né, professor? Pode prejudicar a produtividade. Exatamente. Por exemplo, uma das principais funções do intestino é absorver alimento. Se a célula está rompida, aquele alimento não é absorvido, ele acaba sendo acumulado ali na luz intestinal, fermenta, isso dá diarreia. Uma outra consequência ainda de hemeriose é o que? Você pode ter a fluidez de sangue nas fezes, esse sangue pode ser vivo, então aquela coloração vermelha, ou mesmo aquela coloração mais escura, que a gente chama de diarreia negra. Isso ocorre porque quando ocorre um rompimento muito profundo dessa célula intestinal, rompe capilares ali de vasos sanguíneos que acabam fluindo sangue. Uma outra peculiaridade que pode acontecer por heméria, de uma maneira bem mais rara, Bruno, mas que pode acontecer, é uma sintomatologia nervosa, específica mais por heméria zurni. Só que essa sintomatologia nervosa, ela é oriunda do processo de desidratação, tá? Então, quando você tem perda de eletrólitos ali, principalmente vitamina A, perda dessa vitamina, isso pode gerar quadros neurológicos inespecíficos. Mas, obviamente que de todos esses 3 segmentos, diarreia, com perda de sangue, hemorragia e neurológico seria casos de exceção, a gente não vai encontrar facilmente na prática isso não, tá? Olha, então bem sério, né, professor? E aí, assim, vamos supor, o animal tá livre de heméria aí, né? Vamos supor que ele ingeriu aí e ele contrai a doença hoje, né? Isso aí é rápido para ele começar a manifestar essa diarreia negra, né? Ou demora, tem um período aí de patogenicidade, assim, nesse sentido? É rápido sim, Bruno. Só antes, deixa eu voltar para fazer um parênteses aqui, porque tem outra coisa que o parasitismo por heméria pode fazer, que é a anorexia. O animal, quando ele está infectado por heméria, ele pode deixar de se alimentar, tá bom? Talvez a anorexia seja até muito mais comum que os outros sinais em um rebanho. E aí é que eu sempre digo que o prejuízo está muito maior nesse caso, porque eu sempre falo o seguinte, que os olhos do produtor não vê, o bolso não sente. Então a anorexia, ele acaba não visualizando que o animal está anorexo ou deixa de se alimentar, mas consequentemente vem as quedas produtivas em retardo de crescimento nesses casos, tá? Não, isso aí num bezerro novo ainda, né? Bezerro novo, aí é tudo que a gente não quer, né? Exatamente. Agora, você me perdoa, Bruno, tô velho, repete a pergunta aí de novo. Não é velho, não, é experiente, professor, experiente. A pergunta, então, nesse sentido, a pergunta aí, aliás, foi muito importante você ter voltado nesse tema aí, né, que só fortalece que realmente essa doença pode causar muitos prejuízos em termos de produtividade, né? Mas a pergunta era se o animal contraiu, ele ingeriu, né, hoje esse parasita, né, esse protozoário, enfim, demora para ele começar a manifestar os sinais clínicos da doença, né, a diarreia negra, enfim, a anorexia, né, ou é rápido, né, ingeriu hoje, amanhã esse animal já pode estar doente. Bruno, ele é relativamente rápido, mas nem tanto quanto você falou de um dia para o outro. Em aproximadamente 15 a 20 dias depois de ingerir uma elevada quantidade de oocisto de heméria, ele já pode começar a apresentar sinais clínicos já, tá? Entendi. E assim, desse modo, porque ele sabe que tem sempre alguns animais que eles não demonstram a doença, né? Que ele fica lá numa forma inaparente, né, da patogenia, né? A gente tem essa porcentagem, professor, assim, sei lá, de 100 animais que têm hemeriose, né? Que você vai lá e eles têm hemeriose. Quantos por cento desses animais podem apresentar essa forma aí de diarreia negra, né? E passar por todos esses sinais aí? Interessante também essa pergunta. Realmente, assim, o índice clínico de hemeriose está menos de 5% no rebanho, tá? A gente fala, às vezes a gente até discursa, fala como que dá uma dimensão diferente para quem está ouvindo, né? Não, então eu tenho que procurar diarreia, eu tenho que procurar isso. Na verdade, não necessariamente, porque esses sinais clínicos acabam se concentrando em menos de 5% da população. Se porventura você está no rebanho e tem mais de 5% dos animais com esses indícios clínicos, isso é uma situação bem próxima do descontrolado e aí tem que se intervir rápido.
Olha só, né? Nesse sentido, quer dizer, quanto menos porcentagem a gente tem de animais manifestando, né, com sinais clínicos, é pior, né? Porque, imagina, se você tem 100 bezerros, né, 5 estão lá com diarreia negra, quer dizer, isso é sinal de que a grande maioria ali do rebanho está infestado, né, professor? Exatamente, com certeza. Tem grandes possibilidades disso acontecer sim. Então, uma coisa interessante que talvez cabe colocar aqui, que a gente está falando de bezerro, você perguntou quanto tempo que demora entre ingerir o ossício e começar a dar sinal clínico, né? É que a gente tem observado muito que os casos clínicos de surto de eméria em bezerros de corte está acontecendo em bezerro entre 35 e 50 dias de idade. E a gente tem observado que, basicamente, está muito direcionado e relacionado com o volume de ingestão de água. Existem estudos demonstrando que o bezerro ele aumenta a quantidade e o volume de ingestão de água significativamente após 20, 30 dias de vida. Então, ou seja, 20, 30 dias de vida ingerindo mais água, consequentemente ingerindo mais o ossício. Então, você computa mais aproximadamente 15 dias, que seriam esse intervalo entre 35, 45, 50 dias de vida do bezerro, que começa a dar sinal clínico em bezerro com diarreia, ou diarreia com sangue, ou diarreia negra, tá? Por isso que essa faixa etária do bezerro, ela está sendo muito acometida por hemeriose. Existem essas vertentes aí que a gente tem encontrado. E é justamente uma fase que a gente não quer esse tipo de quebra no desenvolvimento do bezerro, né, professor? E no leite, tem uma fase parecido com o corte ou não? Aí já muda um pouquinho essa fase aí onde a gente tem que até ficar mais atento nesse sentido, né? O leite vai depender um pouco do sistema de criação. Por exemplo, óbvio que é muito nítido que se você criar o bezerro isolado, do ponto de vista de bem-estar animal é pior, mas do ponto de vista sanitário é melhor. Mas isso não quer dizer que esses bezerros esses que ficam em corrente, não quer dizer que esses bezerros estão isentos de eméria. Há 10 dias atrás eu estava em uma fazenda aqui, no município de Anápolis, que os bezerros são criados exatamente nesse sistema de corrente, e aconteceu um surto também, da mesma forma com o bezerro aproximadamente dessa idade aí, tá? E aí, o que pode acontecer? Alguns casos em que, se você está lidando com, digamos, água artesiana, que vamos supor que eu tenho um ambiente totalmente controlado para eméria em bezerro de leite. Eles são criados em gaiola, e a água de poço artesiano, e eu não tenho problema nenhum com a emeriose. Só que depois da desmama, pode ser que esse animal vai para o pasto. Então vai ser, teoricamente, a primeira vez que ele vai entrar em contato com a eméria. E talvez ele pode apresentar problema nessa fase também. Então, o leite, ele acaba, a gente tem que ter um pouco mais de jogo de cintura para entender quais são as diferentes realidades e como que a eméria pode se comportar dentro dessas realidades. Mas a gente não isenta o leite também dessa faixa etária entre 35 e 50 dias de vida do bezerro poder não ter emeriose, ele pode ter sim também. Entendi. Isso é muito importante, né, professor? E nesse sentido, né, o assunto é extenso aqui, né, a gente tem muita coisa para falar. Eu já queria convidar você, viu, professor? Será que a gente pode fazer um próximo episódio falando de métodos de diagnóstico e tipos de tratamentos? Você topa aí essa empreitada, professor? Bora, vamos aí. Não, é até bom, porque aí a gente deixa o pessoal curioso aí, né, e chama para um próximo episódio aí, né? Assim, então, basicamente, né, acho que deu para a gente escorrer bastante, né, que a emeriose realmente é um problema, né, as fases. Agora sim, professor, de maneira geral, né, um bezerro de corte, tá? Um que foi acometido por emeriose e um que não foi acometido, né, que não passou, não teve essa doença. A gente tem como estimar essa diferença em termos, como estou falando de corte, peso, desmama, né? Tem algum trabalho ou nesse sentido, do que ela pode causar na ponta do lápis ali, professor? Um trabalho publicado de corte eu não conheço não, mas assim, a gente já fez trabalho aqui em bezerro de corte, tratando eles em diferentes esquemas de tratamento. Então, os bezerros ao nascimento, bezerros de 3 a 4 meses de idade, e acompanhar até o desmame. Tem casos que a gente não encontra diferença, mas tem casos que a gente encontra diferença em ganho de peso sim entre mama, tá? Principalmente dizer o macho. O macho geralmente sempre responde melhor, digamos assim, a um tratamento seja ele qualquer, ou para eméria ou para verme. A gente consegue obter mais retorno financeiro do que o ganho
em bezerros machos. E um estudo que a gente fez, em casos desses clínicos, de surtos clínicos, se você não fizer o tratamento, você possivelmente tem grandes possibilidades de ter mortalidade. Então, você tem que intervir por conta da mortalidade. Então, se você fizer um tratamento ali, ali é muito fácil ter o retorno em ganho de peso. Então, os erros que você tem em casos clínicos, você trata ele, em aproximadamente 1 ou 2 meses, você já tem de 3 até 5 quilos a mais aí, tá? Em fazendas que, digamos assim, tem uma hemeriose mais, entre aspas, subclínica, aquela que não aparenta por sinais clínicos, nós fizemos estudos, onde que eu falei para você, a gente trata o nascimento e acompanhamos até a desmama. As fêmeas não houve diferença, mas os machos sim. Então, os machos desmamaram quase 6 quilos a mais. Agora, se me perguntar, Bruno, Welber, isso é só de eméria? Eu não tenho como te afirmar. Isso pode estar sendo embutido com infecção, principalmente verminose no meio. O que eu posso dizer é que nós fizemos um estudo de fator de risco para eméria, e a gente observou que, na verdade, bezerros que têm hemeriose, eles têm 18 vezes mais chance de ter verme. Então, pode ser que durante esse percurso, aí, um pode ter somado positivamente ou negativamente com o outro aí, tá? Uhum. Não, e só piora, então, o tamanho por isso que é bem bacana a gente falar sobre isso aí, né, professor? Então, acho que já deu para entender bastante a dimensão, né, da hemeriose, e aí, então, já convidei, né, você para um próximo episódio para a gente falar de diagnóstico e tratamento. Tudo bem, professor? Ok, vamos lá. Beleza, então. Pessoal, então esse aí, bate-papo aqui sobre hemeriose no Ouro Finincast com o professor Welber Lopes, da Universidade Federal de Goiás. Professor, muito obrigado aí por participar junto com a gente aí e transmitir todo esse conhecimento aí que você tem, que já deu para perceber que não é nada só teórico, né? Você sabe como o negócio se manifesta lá na ponta, e isso é muito importante e faz triplicar aí o que você tem para falar com a gente, viu, professor? Obrigado por ter aceitado o convite, por ter estado aqui conosco nesse episódio. Agradeço aí, até a próxima. Muito bom, então, pessoal. Então, já fica ligado aí no próximo episódio do Ouro Finincast, porque a gente vai continuar com o assunto hemeriose, né? E vamos falar sobre diagnóstico e tratamento, né, pessoal? Hoje a gente falou bastante sobre o problema, né? E vamos falar sobre diagnóstico e tratamento, tudo bem? Mas antes de me despedir de vocês, eu tenho que convidar vocês para assistirem o Ouro Fino em Campo no canal Terra Viva. Né? Esse programa é apresentado pela Juliana Max, de segunda a sexta-feira, ao 12h30 e às 8h20 da noite, horário de Brasília, viu, pessoal? Então, fiquem conosco aí para o próximo episódio. Até a próxima. Grande abraço. Tchau.